Hoje, vamos conhecer o assassino em série Edmund Kemper, cuja história é quase nojenta demais para ser real. Para se ter uma ideia, ainda jovem, Edmund decapitava as bonecas de suas irmãs e até perseguiu sua professora na segunda série para matá-la com uma baioneta. Embora sua história tenha sido recentemente revisitada pela série Mindhunters da Netflix, um dos assassinos em série mais hediondos e muitas vezes esquecidos da história é, sem sombra de dúvidas, Edmund Kemper. Com mais de 2 metros de altura e um QI de 145, Edmund era um assassino intimidador, em todos os sentidos da palavra, e como é o caso de muitos assassinos em série, o seu impulso de morte e sangue remonta à sua infância. Quando vejo uma menina bonita andando na rua, uma parte de mim quer levá-la para casa, ser agradável e tratá-la bem. Já a outra parte se pergunta como a cabeça dela ficaria em um espeto. Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper III nasceu em Burbank, Califórnia, em 1948 e apresentava um comportamento preocupante desde tenra idade. Sua família, apesar de bem acomodada financeiramente, era muito mal estruturada para lidar com os precoces problemas do garoto. O seu pai, Edmund Emil Kemper II, era um veterano da Segunda Guerra Mundial e vivia em um casamento sem amor e prejudicial com Clarnell Elizabeth Kemper. Clarnell era alcoólatra e possivelmente sofria de transtorno de personalidade borderline, que é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais. O pai de Kemper, que havia trabalhado em testes de bombas nucleares no Pacífico, disse certa vez que missões suicidas em tempos de guerra e os testes posteriores de bombas atômicas não eram nada comparados a viver na mesma casa com Clarnell. A mulher repreendia o marido, pois considerava o seu trabalho escravo e se recusava a dar amor ao filho por medo dele se tornar gay. Ao mesmo tempo, o pequeno Kemper começou a vislumbrar fantasias sombrias relacionadas à sexualidade e à morte. Ele decapitava as bonecas de sua irmã em ritos elaborados em seu quarto e até mesmo perseguiu sua professora do 2º ano do lado de fora da casa dela, carregando a baioneta que havia pego do seu pai. Aos 10 anos, ele matou o gato de estimação da família e aos 13 matou outro, mas desta vez guardou pedaços do animal em seu guarda-roupas até que sua mãe os encontrou. Em 1957, o pai de Kemper foi embora definitivamente, deixando-o aos cuidados da sua mãe e 2 irmãs. A mãe do garoto começou a ter medo dele, que já tinha 1,90 m de altura com apenas 14 anos de idade. Ela o forçava a dormir em um porão trancado, alegando que ele poderia machucar suas irmãs. A mulher costumava castigá-lo e insultá-lo diariamente, dizendo ao garoto que nenhuma mulher jamais o amaria. Aos 15 anos, Kemper fugiu da casa de sua mãe para morar com seu pai na Califórnia. No entanto, seu pai havia se casado novamente e mandou Kemper para morar com seus avós em um rancho. Lá, o jovem descontou grande parte de sua raiva por seus pais em seus avós. Certa vez, depois de discutir com sua avó, Kemper atirou na cabeça dela com um rifle calibre 22 pertencente ao seu avô. Ele então matou o seu avô quando ele estava subindo a calçada em direção à casa para que, de acordo com Kemper, ele não descobrisse que a sua esposa estava morta. Edmund então caiu em desespero, ligando para sua mãe e perguntando o que fazer. Consequentemente, ele foi enviado para uma unidade criminal para doentes mentais no Hospital Estadual de Atascadero. Foi lá que Kemper foi testado pela primeira vez e o seu QI teve uma pontuação muito alta. Em seu aniversário de 21 anos, em 1969, ele foi finalmente libertado de Atascadero e enviado de volta aos cuidados de sua mãe, que agora trabalhava como assistente administrativa na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Ele ainda precisava visitar psicólogos regularmente, pois estava em liberdade condicional, mas desta vez sabia exatamente o que falar e foi considerado inofensivo pelos médicos logo depois. Depois de um ano, Kemper saiu de casa e começou a vagar pelo norte da Califórnia, mas retornava periodicamente à casa de sua mãe, principalmente quando ficava sem dinheiro. Foi nessa época que Edmund embarcou em sua infame onda de assassinatos, onde ele atacava jovens mulheres que pegavam carona com ele e as matava, fazia sexo com os seus cadáveres, desmembrava seus corpos e depois jogava fora.
Suas primeiras vítimas foram Mary Ann Pacey e Anita Luquessa, duas estudantes do estado de Fresno, que ele encontrou enquanto dirigia por Berkeley, na Califórnia. Kemper levou as duas mulheres para uma área arborizada nas proximidades, onde ele pretendia apenas estuprá-las, mas entrou em pânico e acabou esfaqueando e sufocando as duas mulheres. Ele então colocou seus corpos no porta-malas e dirigiu até uma casa que havia alugado na época, em Alameda. No caminho, um policial o parou por causa de uma lanterna traseira quebrada, mas não revistou o carro. Uma vez em casa, Kemper estuprou os corpos sem vida das mulheres e depois começou a desmembrá-los, colocando os pedaços em sacos plásticos e descartando-os em um barranco perto da montanha Loma Prieta. Edmond usou este mesmo modus operandi com sua próxima vítima, uma estudante de dança coreana de 15 anos de idade chamada Aiko Koo. Durante o encontro, Kemper acidentalmente se trancou do lado de fora do carro, mas conseguiu convencer a moça a deixá-lo entrar. Este foi o fim dela. No início de 1973, Edmond ficou sem dinheiro e novamente voltou a morar com a mãe. Lá, ele continuou seus assassinatos, matando mais 3 estudantes universitárias que pegou no campus onde sua mãe trabalhava. Ele até enterrou uma das cabeças desmembradas de suas vítimas no jardim de sua mãe e deixou virada para cima, em direção ao quarto dela. Segundo ele, fez isso porque sua mãe sempre quis que as pessoas a admirassem. Então, em 20 de abril de 1973, os assassinatos de Kemper atingiram o seu ponto culminante quando ele espancou a sua própria mãe até a morte com um martelo enquanto ela dormia em sua cama. Kemper então decapitou e estuprou a cabeça decepada antes de colocá-la em uma prateleira e usá-la como alvo para brincar de atirar dardos. Ele cortou a língua e a laringe dela e as colocou no depósito de lixo da pia para triturá-los, mas o mecanismo não conseguiu quebrar o tecido. Ele então jogou os restos de sua mãe no lixo. Ele disse que isso era o mínimo que ela merecia. Algum tempo depois, Kemper convidou a melhor amiga de sua mãe para ir até a sua casa. Ele então a matou e roubou seu carro. Neste momento, ele dirigiu, tentando fugir rumo ao Colorado, mas, depois que não ouviu as notícias dos assassinatos no rádio, acabou ligando para a polícia de uma cabine telefônica para confessar que matou a sua mãe. A polícia não levou o telefonema a sério, mas ele, do nada, começou a confessar todos os assassinatos que havia cometido, e isso chamou a atenção dos policiais. Quando perguntado por que ele havia se entregado, Kemper disse que o meu objetivo original já havia se cumprido. Eu sei o que acontece em perseguições policiais e preferi evitar a fadiga. Ele foi preso e condenado por 8 acusações de assassinato em primeiro grau, tendo sido acusado de 10 assassinatos. Kemper tentou se suicidar 2 vezes na cadeia, mas não conseguiu. Ele então solicitou a pena de morte. O juiz perguntou então se era realmente isso que ele merecia. Kemper teria dito: "Sim, doutor, eu mereço ser espancado até a morte." Finalmente, ele recebeu 7 sentenças de morte consecutivas. Porém, essas sentenças foram comutadas para prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional, o que ele solicitou por 6 vezes até 2008, mas sempre foi recusado. Edmund Kemper ficou preso nas instalações médicas da Califórnia ao lado de Herbert Mullen e Charles Manson, onde ainda reside até hoje. Enquanto estava na prisão, Kemper participou voluntariamente de várias entrevistas e reportagens policiais. Conforme detalhado na série Manhunter da Netflix, o testemunho de Edmund Kemper sobre seu estado de espírito durante seus assassinatos foi essencial para a compreensão da aplicação pela lei e a forma como se age a mente dos assassinos em série. Ele se tornou um prisioneiro modelo no Centro Médico da Califórnia, onde é responsável por agendar consultas com os psiquiatras e passou mais de 5.000 horas narrando livros em áudio para os companheiros cegos. Dentre suas falas mais marcantes está o momento em que ele confessa ter coletado souvenirs de cada vítima para poder se lembrar do crime. Seu relato sobre retornar à cena do crime também foi crucial para os investigadores. De acordo com Kemper, para um serial killer, é irresistível voltar ao local onde aconteceu os assassinatos e assim reviver a situação prazerosamente. Kemper se mostrou arrependido de ter matado as jovens, culpando a sua mãe inteiramente por suas atitudes. Contudo, outros depoimentos revelam a mente macabra do assassino. Ao se entregar para a polícia, Kemper fez questão de ressaltar que ele só foi preso porque quis se entregar, caso contrário, nunca teria sido descoberto. Kemper
ainda está vivo, hoje com 71 anos, e vive em uma prisão no estado da Califórnia, onde cumpre sentença de prisão perpétua e espera sua próxima oportunidade de tentar cumprir a pena em regime semiaberto, o que só deve acontecer em 2024. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenham gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!